Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho, fazer alguns testes sobre, fazer alguns testes sobre atomicidade. Tá? O que seria atomicidade? Isso é muito usado, por exemplo, em bancos de dados. Tá? Vamos supor que você vai fazer uma operação de compra na internet. E em algum momento no meio da compra, vamos supor, o produto foi baixado no estoque, a próxima linha seria efetivar o pagamento. E aí vamos supor que após o produto ser efetivado no estoque, né, desse um problema no sistema, travasse tudo, e aí o que acontece? O produto saiu do estoque, mas não houve pagamento, que é a linha seguinte onde seria registrado o pagamento, não foi executada, certo? Ou a gente pode pensar assim, tinha uma movimentação financeira, era para fazer um saque, sacar um valor e aplicar em outra aplicação, né, em outra conta. E aí o que acontece? No momento que eu saco o valor, cai o sistema e não aplica lá, perde aquele valor, né, sumiu. Então, se isso for possível acontecer, é porque não houve atomicidade. A atomicidade, tá, ela garante que a operação seja completamente executada. Como ela faz isso, aí é um problema muito mais profundo que nós vamos trabalhar, certo? Mas você tem lá alguns recursos, umas linguagens, até em bancos de dados, que você põe uma série de instruções dentro de por exemplo, de um bloco que seria atômico, né, digamos assim. No Oracle tem muito isso. Aí o que acontece? Ele executa todas as instruções, só que é como se elas ficassem sei lá, na cache da memória e só fosse efetivada quando a última executasse, né? Então, aí se em algum momento parasse, né, a execução, travasse, era tudo cancelado. Existe também, também em banco de dados, a possibilidade dele manter todas as operações registradas. Se cancelou em algum momento, tá, as anteriores, como ele tem registrado, ele desfaz. Então tem uma série de maneiras de fazer a atomicidade acontecer. Nós só vamos ver aqui o resultado da atomicidade, não vamos ver a implementação da atomicidade em si. Tá? Então no Java, que já faz isso pra gente, como eu já disse, né, nós não vamos fazer a atomicidade passo a passo, a gente vai usar essa biblioteca que trata de atomicidade, certo? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um exemplo. O primeiro exemplo vai ser o quê? Um programa que soma 1000 vezes, soma 1000 vezes, né? E nós vamos fazer ele sem atomicidade e com atomicidade, certo? Então eu vou partir direto para o código para a gente poder analisar. Bom, o código principal, tá, é esse software aqui, essa classe aqui, chama Atomic, certo? Ela vai instanciar uma classe que chama CounterInt. Tá? Eu já vou pular para essa classe e já volto aqui, só para a gente explicar aqui que é essa CounterInt. Ó, o que essa classe faz, tá? Olha lá. Ela cria uma variável C inteira igual a 0 e cria uma variável do tipo atômico. Só, olha, atomic integer. Tá valendo 0 também, só que é uma variável que acontece? Na verdade é um objeto, né, de uma classe que já implementa uma soma atômica, como se diz. Ou acontece, ou para-se o sistema, né? Certo? Ou encerra-se, não faz o incremento, digamos. Então aí o que acontece? Aqui, ó, nesse método, eu vou incrementar a variável C em um valor. E aqui é a mesma coisa, só que o que acontece? Esse objeto ele vai pegar o valor atual e incrementar, certo? Em seguida, eu vou pegar o resultado, né? Eu tenho um método para pegar o resultado da C e um método para pegar o resultado da Atomic C. Então, voltando aqui nesse código, ó, eu criei uma instância dessa classe, certo? Dessa classe CounterInt. Bom, o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou começar a lançar elas em thread. Certo? Eu vou começar a lançar elas em threads. Eu vou lançar 1000 vezes, tá? Vou fazer somar 1000 vezes. Então, olha lá, criei uma thread, tá? Ali dentro vai estar executável o quê? Vai estar executando lá exatamente esse método aqui, certo? E então, o que vai acontecer? Vai estar executando em threads, né? Vai estar executando em threads. Aquele somatório, certo? Startado, então isso aqui vai gerar 1000 threads fazendo esse somatório. Após isso, eu vou simular aquele tempinho de processamento, né? Porque incrementar um número é muito leve, né, para o processador. Aí eu vou dar o resultado final sem atomicidade, tá? E com atomicidade, certo? Aí o programa principal
tá? O que eu faço? Eu só instancio essa classe atômica aqui, ó, que ela cuida do resto, né? Ela faz todo o resto. Eu instancio a classe atômica, tá? E essa linha aqui de baixo, não desconsiderem agora, vai ser no próximo exemplo. E aí eu vou, tá, iniciar esse método aqui, ó, countInt, certo? Então vamos lá, vou compilar e executar. Olha o que vai acontecer, tá? Na primeira execução deu certinho, com atomicidade, sem atomicidade não deu problema. Na execução seguinte, olha, já deu diferença, certo? Porque em algum momento no escalonamento pode ser que não terminou, tá? Essa operação, ela foi interrompida, ela foi tirada da memória do processador no momento que aquela thread ia ser executada. Então pode ter acontecido de não ter somado. Olha, é problemática, você nunca vai saber para onde foram aqueles números, né? Foi de um problema de escalonamento, ele não conseguiu completar, certo? Isso não é comum acontecer em programas. Não, mas eu estou criando aqui 1000 threads, né? Num processador só. Então vai ter muito escalonamento. Então isso poderia acontecer. Mas é porque normalmente nossos programas não trabalham com thread, né? A gente faz um laço e ele é executado de forma sequencial, certo? Então essa é a problemática. Olha lá, já deu 3 unidades. Imagina se isso aqui fosse 1 milhão, 1 bilhão. Quanto que ia ser a diferença no final, né? Quer ver? Vamos mudar lá, ó. Vou colocar aqui mais 2 zerinhos, né? 2 zerinhos significa pouca coisa. E vou executar de novo. Vai demorar um pouquinho mais, é claro. Um pouquinho mais, são 2 zerinhos, né, gente? Olha lá, certo? Então, se você for pegar aqui, ó, 3, tem 99 milhões aqui, né? E aqui tem 100 milhões, né? Então, se fosse para ser dinheiro investido, né, é um pouquinho de dinheiro perdido. Para quem foi, eu não sei, certo? Então, eu vou simular agora esse mesmo problema, só que imaginando uma operação de conta corrente, uma coisa bem simples, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter criei um outro método, além desse countInt, certo? Que simula a movimentação. O que ela faz? Ela faz uma coisa muito simples. Cria um objeto saldo conta. Vamos ver aqui essa classe. Cadê ela? Ó, saldo conta. Ela faz uma coisa bem parecida com o que a gente viu naquele countInt. Ó. Ela cria um saldo, só que agora do tipo long, zerado. E eu crio um atômico long. Tá? Atomic long. Isso é um objeto da classe atomic long que vai fazer a soma de números longos, né? Mas de forma atômica. Vai garantir ou é feito ou não é feito, né? Ele não faz trabalho pela metade, não deixa a preempção sair sem ele terminar, certo? Então vamos lá. Aí que eu vou ter um método que vai fazer essa operação, ó. Vai pegar o saldo e somar com o valor que foi passado para ela. E vai ter atomic saldo, que vai pegar o valor atual e somar com esse aqui, certo? Então, olha aqui, voltando no método, ó, então eu criei esse saldo conta, vou fazer 1000 vezes um depósito de R$1. A conta começou zerada lá, né? Ó, a conta começou zerada, começou zerada, o saldo da conta, né? Vou fazer 1000 vezes R$1, depois 1000 vezes tirando R$1. A conta deveria ser zerada, tá? Então, o que acontece? Eu vou compilar aqui de novo, que eu já mexi. Nesse computador, pessoal, curiosamente, eu até abri um monte de aplicação. Esqueci de descomentar a linha, perdão. No computador que eu desenvolvi esse exemplo, certo? Eu tinha, pela capacidade dele ter sido menor, ele tinha gerado muito problema de saldo, tá? Esse aqui não consigo gerar com muita frequência, mas eu vou mostrar no slide para vocês. Agora deu uma diferença, certo? Eu tive que abrir um monte de software aqui pesado para dar essa diferença, que antes não dava, certo? Então, ó, deu R$1 de diferença na conta ali, né? Era para estar zerado e deu R$1 de diferença. Ó, deu -1 de diferença, certo? Mas estou com um monte de software aberto aqui para acontecer isso, certo? Então, é aquela operação financeira atômica, tá? Às vezes aconteceu em alguns momentos, né? Essa thread foi executada,
essas threads foram executadas, alguma talvez não tenha sido executada completamente devido a uma preempção, certo? E aqui é a mesma história, né? Foram executados, alguma pode ter passado sem execução. Resultado, tá? Se você passou alguma a mais, né? Passou alguma, por exemplo, aqui eu passei 1000 vezes, só que aqui deu problema em uma delas, aí ficou, tá? R$1 positivo lá, como a gente viu no exemplo agorinha. Vou tentar gerar de novo, só pra gente ver. Perdão, baguncei aqui. Ó, vou tentar gerar o erro de novo. Não, já tá criado aqui. Não, tá não. Ó, vamos ver se dá o erro de novo, pra gente tentar entender por que aconteceu aquilo. Ó, não deu. Vamos tentar mais uma vez. Devia ter deixado na tela o erro. Não deu, agora tô sem sorte, ó. Não deu. Se não der na próxima, eu pego os slides lá. Não deu. Então, por exemplo, vou abrir aqui no slide que vai estar disponível para vocês, tá? Essa parte aqui vai estar lá no fim. Certo? Olha só, no slide que está disponível para vocês, tá? Em alguns momentos aconteceu aqui, ó, saldo, centosimicidade, tinha R$2 a mais. O que provavelmente aconteceu se a gente voltar aqui no código, tá? Quer dizer o quê? Que aqui executou as 1000 vezes, supondo, né? Supondo que deu tudo certo, executou as 1000 vezes. Aqui, em 2 threads, deu problema, tá? Elas foram escalonadas antes e aí não baixou todo o saldo, certo? Então aqui ficou sobrando 2, certo? Aqui ficou sobrando 2 em relação a esse. Outro exemplo que aconteceu, 4 unidades a mais, aqui menos 4, tá? Menos 4, o que acontece? Então aqui eu não consegui completar as 1000 vezes, tá? No incremento de centomicidade, aconteceu alguma coisa nas threads na hora do escalonamento, eu não consegui completar, certo? O somatório, e aqui eu completei todos, certo? E aí o que acontece? Eu fui tirando R$1 e aconteceu 4 vezes a mais eu tirar R$1 que não existia, certo? Então é um problema que é um prejuízo pequeno esse aqui, né, de R$1, mas imagina um prejuízo no banco, o tanto que seria drástico, tá? Já ouvi casos também de toda hora um sistema de venda web travava o banco de dados, tinha que restaurar o banco de dados, tá? Estava gerando lixo. Por quê? Porque fazia operações pela metade, certo? Aí afetava a integridade referencial do banco de dados. Então essa questão da atomicidade é muito séria, pessoal. Se vocês amanhã forem ser DBA, ou já são DBA, e tiver uma parte do seu banco de dados que administra isso aqui, dê valor, não fuja porque é complicado não. Porque operações financeiras, operações que envolvam muitas atividades, muitos usuários ao mesmo tempo, isso pode ser muito útil, certo? Então aqui, esse vídeo foi para apresentar a execução do software passo a passo. Vocês têm os slides já explicando, são 11 slides. Eu preferi falar da execução do software do que ficar lendo slides, seria muito cansativo, né? Então tá aí mais uma aplicação de computação paralela que existe no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta da importância.